Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O pensamento agora é total no clássico de domingo diante do Atlético Mineiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Leonardo Jardim que trabalha com a diretoria na busca por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Depois da vitória sobre o Palestino, o Cruzeiro começou hoje a preparação para o clássico de domingo diante do Atlético Mineiro. O Mineirão vai estar lotado e hoje teve um trabalho no campo. Os titulares que foram preservados ou quem jogou 45 minutos apenas foi a campo, o restante aí um trabalho regenerativo a partir desta sexta-feira. Aí sim, o técnico Leonardo Jardim tendo todo mundo no campo para definir o time que joga diante do Atlético Mineiro. Claro que é a base que vem atuando e aí ele tem todo mundo que vem jogando à disposição. Não perdeu ninguém por suspensão, nenhum problema por ordem médica. Todos que não atuaram contra o Palestino foram a campo hoje. O goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Kaique, o volante Lucas Silva, o meia Matheus Pereira, o atacante Wanderson, o centroavante Caio Jorge, além dos outros que atuaram apenas 45 minutos, então nem devemos ter aí surpresa na escalação do Cruzeiro, é o que a gente imagina que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas ele pedindo, claro, muito comprometimento. O Cruzeiro que vem pontuando nesses últimos jogos, ele competiu demais, brigou demais e sabe que para vencer um grande adversário no domingo, precisa continuar com essa intensidade. Então, assim que são conduzidos os trabalhos na Toca da Raposa 2. O Mineirão vai estar lotado, mais de 60 mil torcedores vão comparecer e quem vai apitar o jogo é o Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo e a CBF definiu quem vai ficar no VAR. É o Rafael Trace. Ele já foi VAR em outros jogos do Cruzeiro, a princípio tem até lá no nosso centraldatoca.com.br, nenhuma polêmica a respeito e que continue assim, né? A arbitragem não pode ser fator decisivo em um jogo tão importante como é esse entre Cruzeiro e Atlético Mineiro no domingo. Lembrando que a transmissão será do Prime Video da Amazon, e a gente, obviamente, transmite naquele sistema aqui na Samuca TV. E já ficando aí o convite, porque teremos uma programação muito especial no domingo, incluindo uma parte da live de um estúdio móvel da KTO, diretamente da Esplanada no Mineirão, hein? E aí teremos as presenças de Rafael Sobis e Tinga, dois jogadores que passaram pelo Cruzeiro para contar muita história e para falar de clássico, porque eles jogaram muitos clássicos com a camisa do Cruzeiro. Então já fica o convite aí para todo mundo no nosso super dia de jogo KTO para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu sei que está todo mundo interessado para saber sobre movimentação do Cruzeiro no mercado. O Leonardo Jardim ontem na entrevista coletiva, ele foi até mais ponderado quanto à busca por reforços, mas o Cruzeiro vai buscar sim jogador para a sequência da temporada. Algum outro também pode deixar o Cruzeiro e o clube vai trabalhar aí de uma forma responsável, sem fazer loucuras demais no mercado, pelo menos é a informação que a gente tem, mas isso não quer dizer que o Cruzeiro não possa buscar bons jogadores e dentro daquele perfil traçado. Atletas mais jovens, intensos, que estão buscando ainda o lugar ao sol. O Leonardo Jardim gosta de trabalhar com esse tipo de perfil e o Cruzeiro tem aí um mapeamento desses atletas para reforçar o time na temporada de 2025. Vamos aguardar e acompanhar
o desfecho destas negociações. Sobre Marquinhos, o Cruzeiro conversa neste momento com o Arsenal da Inglaterra para tentar aí alterar, porque ele veio com 2 obrigações de compra, vamos dizer assim. Se ele atingisse até a metade do ano um determinado número de jogos, o Cruzeiro compraria. Depois do meio do ano, isso zera. Aí volta tudo de novo. Atingindo, o Cruzeiro teria que comprar. Então, como ele está próximo de completar essa do meio do ano, o jogador foi retirado dos jogos e o Cruzeiro tenta resolver com o Arsenal. É um atleta que o Leonardo Jardim gosta, que quer contar com ele, mas o entendimento hoje é que não está o Cruzeiro pronto para uma avaliação, para já comprar o atleta imediatamente. Então, por isso, ele ficou fora de jogos. Se o Arsenal liberar, ele retorna aí ainda antes desta parada para o Mundial de Clubes. Caso contrário, vai ter que esperar o meio do ano, renovar a cláusula de obrigação de compra e começar uma nova contagem de jogos. Tá falado, pessoal? Sextou com trabalho na Toca, é o segundo dia de preparação depois da vitória contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. E ao Cruzeiro, que terá a volta dos seus titulares no duelo contra a equipe do Atlético. Expectativa para 61 mil torcedores na Pampulha na noitada do Domingão. O técnico Leonardo Jardim, que vem alternando a equipe com relação aos jogos com a Copa Sul-Americana, não deve ter nenhum tipo de surpresa, a não ser durante a semana, algo em torno de lesão, mas tudo indica que o Cruzeiro terá a sua força máxima, já que vem, tendo todos os jogadores à sua disposição. O momento é de encaixe da equipe, o técnico que vem dando uma boa sequência para esse Cruzeiro. Tudo bem que clássico pode reservar surpresas, mas não é o perfil do técnico do Cruzeiro, que nos últimos 6 jogos venceu 5 e teve um empate. Na próxima semana tem outro desafio por outra competição, que é pela Copa do Brasil, contra o Vila de Goiás. Aí sim também a manutenção de um time forte, mas fato é que a sexta-feira de trabalho na Toca é a reta final, pouco tempo de preparação, apenas mesmo aquele descanso, para os jogadores, aquela bola parada, aquele trabalho tático, e finalizam a preparação no sábado, iniciam a concentração na Toca da Raposa. O assunto é o clássico na Toca. Tá certo? Bom dia! Rubem Júnior, notícias do Cruzeiro embalado na temporada antes do clássico. Boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Um abraço a você também, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. 6h44. Alô, Nação Azul. Momento espetacular, não tinha outro melhor, para uma semana tranquila de trabalho na Toca, quando já iniciou pela manhã o técnico Leonardo Jardim toda a sua preparação para o clássico de domingo, lembrando, casa cheia, expectativa para 61 mil torcedores, o torcedor do Cruzeiro que já está correndo contra o tempo para adquirir, o seu lugar no estádio. Mas o técnico Leonardo Jardim, o sinal eletrônico marcando 6h45, ainda pela manhã, quando dá o pontapé inicial depois do desafio de ontem, a primeira vitória contra o Palestino na Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro que ainda tem o último desafio na competição internacional contra a União Santa Fé, mesmo que não tenha chances de classificação, é um dinheiro também bom para o clube, cerca aí de 680 mil reais a cada vitória na Copa Sul-Americana. De certa forma, o trabalho para o clássico já começou na terça-feira, isso porque ontem ele coloca em campo um time reserva, teve apenas como titular o Vedjalba Christian, e também o Lucas Romero, lembrando o Lucas Romero que não havia atuado no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, por isso acabou atuando ali o primeiro tempo. O Cruzeiro que terá a força máxima, terá o Lucas Romero de volta, conforme a gente já trazia na programação, cumpriu suspensão no jogo passado. É um Cruzeiro que não deve ter tanta surpresa assim, a não ser de última hora, mas pelo que vem falando o técnico Leonardo Jardim, os reforços, que ele disse que vai buscar no meio do ano, na próxima janela,
talvez já estava dentro do grupo. É claro que o Cruzeiro vai monitorando o mercado no momento e vai trazer reforços, mas vem tendo, né, satisfação de ver esse elenco, a sua evolução. O técnico do Cruzeiro, que não deve mexer tanto assim na equipe, né, para o desafio contra o Atlético. Lembrando que o Cruzeiro vem nessa boa sequência no Campeonato Brasileiro, teve aquela vitória sobre o Vasco, sobre o Flamengo, agora sobre também o Sport no final de semana. Havia vencido também pela Copa do Brasil, o desafio já da próxima semana, no dia 22, no Serra Dourada contra o Vila, a boa vantagem que foi construída no Mineirão. É o Cruzeiro que na Copa Sul-Americana empatou contra o Muxuguna, venceu ontem e completa 6 jogos com 5 vitórias e um empate. Nada melhor, né, do que uma semana tranquila para trabalhar, mas é um time que não tem tanto mistério, aquela manchete mesmo que você disse, Cirilo, casa cheia, sem mistério, e hoje é evidente fazendo o seu dever de casa. Ô Simões, o Jardim tem como base titular nos jogos recentes Cássio, Fagner, Fabrício, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. É o time pro clássico e fim de papo, ou você faria alguma alteração? Ah, com certeza é esse o time. Até pelas mudanças no intervalo ontem, quando saíram Vidalba, Christian e Romero, né? Eu acho que isso ficou muito evidenciado. Romero, que não tinha jogado lá em Recife, porque estava suspenso, né? Eu acho que está evidente. Eu acho que o Cruzeiro é esse, o Cruzeiro está definido e pronto, assim, para o clássico de domingo à noite. Grande jogo, hein? Já se prepara, inclusive, para a cobertura da Itatiaia, começando às 6h05 no domingo. Mas antes tem jornada esportiva a partir de 13h45 com Corinthians e Santos. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes da preparação do Cruzeiro e também essa montagem do elenco pro segundo semestre. É algo muito comentado, né? O Cruzeiro que, depois da chegada do Jardim, que fez aquela estreia em Sete Lagoas contra o Democrata Pantera, teve a oportunidade de buscar apenas um reforço, que é o cara de lado de campo. No caso, o Wanderson, né? Que veio na oportunidade da negociação com o Wesley, o Internacional devia o Cruzeiro, acabou, né, tendo à disposição dentro do seu elenco o Wanderson. E agora o Cruzeiro vai ao mercado e já monitora o mercado. O diretor de futebol Alexandre Matos, que vem trabalhando muito nesse quesito de ver as possibilidades, né, para dar a cartada certa e buscar um atacante e também um zagueiro. A informação que temos, Cirilo, é que o Valentim Gomes, que durante o início da temporada você ouviu muito sobre o jovem zagueiro canhoto do Vélez. Vem, não vem, vai vir, vem, não vai. Vem, tava fechado. O Vélez praticamente já havia, né, dado o sinal verde aí pro Cruzeiro. E depois volta atrás, aí o Pedro fala que paga a quantia que eles queriam, aí depois pede bônus para empresário, aí o Cruzeiro larga isso de mão e recua na negociação. O Valentim Gomes deve, dentro das negociações, ir, né, se encaminhando aí para um acerto com o Cruzeiro, e lembrando que o Cruzeiro não vai pagar o que pagou ao atleta quando fez a proposta no início da temporada. O Cruzeiro aposta em um jovem atleta, por isso ele é uma das opções, e vai ser esse perfil de contratação do Cruzeiro no meio do ano. Jovens que podem virar ativo, reforço para a zaga, também reforço para o ataque. Ô Simões, o Jardim ontem na entrevista coletiva teve uma aspa, uma frase dele que chamou muita atenção. Quando foi perguntado, foi 2 ou 3 perguntas mais ou menos sobre a história de reforço, e ele disse, os próprios jogadores que estão no Cruzeiro, né, mostraram que muitos dos reforços vieram de dentro. Muitos dos reforços já estavam aqui. O Jardim tem se mostrado um líder, né? Ele precisou fazer mudanças, precisou tirar do time quem ele entendia que não estava entregando, trouxe para o time quem ele entendia que num primeiro momento já estava ali mais apto a fazer o que ele queria, o que ele entendia como necessário. E aí, ele mostra para os caras que, vocês me mostraram que talvez eu não precise fazer uma janela de transformação. Que aqui dentro do elenco do Cruzeiro já estão suprindo as necessidades que eu imaginei quando eu cheguei há 3 meses. Então, assim, foi uma fala que me chamou muita atenção nessa entrevista dele ontem. Então, se talvez imaginássemos que seria um Cruzeiro para chegar na janela do meio do ano, contratar de novo baseada de jogador e inflar folha salarial de novo,
Talvez para agora, depois com essa fala do treinador e com o desempenho dos caras, o entendimento seja outro. Com certeza, Cirilo. Até porque a gente percebe um crescimento dos garotos, né? Do Cauã, do Murilo, do Kenji. E eu acredito que seja uma janela para equilibrar o elenco do Cruzeiro, que é muito desequilibrado. Tem atacante de mais, defensor de menos. Então, promover esse equilíbrio do elenco. A única dúvida que eu tenho é se o Alexandre Matos vai participar desse processo. É uma dúvida importante. Eu acho que não. Eu acho que é o Jardim com o Pedro Júnior, e eu acho que o Alexandre Matos vai ficar de lado nesse processo aí, nessa janela do Cruzeiro. Ô Rubinho, Cruzeiro engrenou, 6 vitórias aí consecutivas. E agora, Rubens, o grande clássico. Quem tá pronto, quem não tá? Como é que fica a sequência de treinamento do Cruzeiro até domingo? Rubens Júnior, um abraço. Boa tarde, Rubens. Boa tarde. Pra você também, Thiago, a preparação já começou na toca, né? O Cruzeiro que já teve, depois do duelo contra o Sport, a segunda-feira de folga, a terça-feira iniciando todo o trabalho visando o clássico, uma equipe diferente em campo ontem pela Copa Sul-Americana, chegando a 6 jogos, né, de invencibilidade. Teve vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Vasco, sobre o Flamengo, sobre o Sport, também pela Copa do Brasil pra cima do Vila de Goiás, pela Copa Sul-Americana, empate contra o Buchucrona e a primeira vitória acontecendo ontem contra o Palestino, apesar, meu caro Thiago, que o Cruzeiro não tem mais chances, né, de avançar à próxima fase da competição. É uma vitória para dar uma moral, para dar uma sequência, por isso foi muito comemorada pelos jogadores no campo de jogo, e uma vitória em que trouxe também para o cofre do Cruzeiro um reforço. A cada resultado positivo na Copa Sul-Americana, o clube embolsa R$670 mil, então por todo investimento, qualquer tipo, né, de quantia, o Cruzeiro agradece também. E a reapresentação, Thiago, visando o clássico, já que contra o Sport não teve Lucas Romero, até por isso ele atuou ontem. Os titulares que estiveram em campo, Vidalba, Romero, Christian, e teremos contra o Atlético a manutenção da equipe que vem sendo utilizada pelo técnico Leonardo Jardim. Sem inventar, não deve fazer nenhum tipo de surpresa, por isso a manutenção da equipe para dar uma sequência também em busca do 7º jogo, sem saber o que é derrota. Sinal eletrônico marcando 12h15, a reapresentação já começou, Thiago. Boa, Rubens Júnior, no Cruzeiro o clássico já é realidade, hein? No Cruzeirão, o clássico começa a partir de hoje. Pro Galo ainda tem o compromisso dessa noite com o Caracas. Ô Nath Fiuza, você projetando o time, claro, ainda com treinamentos, com o que vem pela frente, poderia pintar alguma novidade? Você imagina alguma novidade no Cruzeirão para domingo, Nath? Não imagino, Thiago. A princípio não vejo nenhuma mudança. É claro que tem essa situação do Gabigol, que a gente sempre fica na dúvida, né? Será que o Gabigol pode pintar entre os 11 iniciais? Não vou nem usar aqui o termo titular ou não, porque concordo muito com o que o Simões falava, que o Cruzeiro não tem 11 titulares, tem um grupo de atletas que vão se revezando ali, uns começam o jogo, outros entram no decorrer da partida. O Gabigol é um cara muito importante pro Cruzeiro, tenho certeza que vai jogar o clássico, só não sei se vai começar ou se vai entrar no decorrer do jogo. Mas acho que nos 11 iniciais ali, pro start, né, do clássico, eu não acredito que ele vá fazer nenhuma mudança naquilo que a gente já vem observando pelo aquele plano tático, né, da função que exerce ali o Christian pelo lado direito e que vem muito bem, pela função que exerce o Wanderson pelo lado esquerdo, de contenção também, de pensar esse jogo sem a bola. A gente sabe também da força do Atlético, do adversário. Tenho certeza que o Leonardo Jardim tá querendo manter esse Cruzeiro equilibrado, de um Cruzeiro também que tem ficado mais próximo das vitórias, porque tem sido um Cruzeiro que se defende bem, e é um jogo em que o time celeste vai estar em casa, vai estar apoiado pela sua torcida, de alguma forma vai tentar ser mais propositivo, vai tentar ser um pouco mais agressivo, mas sabe que precisa se resguardar. Então, inicialmente, eu acho que vai ser aquele Cruzeiro nesse esquema tático, nessa formação que a gente vem se acostumando a ver. Mas, por ser também um jogo dessa importância, a gente nunca pode descartar ele surpreender de alguma forma, até para tentar confundir o adversário. Mas, a princípio, eu acho que a gente vai ter aquele Cruzeiro com o Wanderson, com o Christian, também com ali o Caio Jorge, né? E aí eu acho que o Caio Jorge já disputa
desponta também, já começa o jogo como esse grande cara do time. E o Matheus Pereira, né? Quem sabe não pode ser o clássico pro Matheus Pereira fazer um grande jogo. Ele que vem de uma grande atuação contra o Sport, quem sabe possa ser tão decisivo num clássico contra o Atlético também. Em grande fase, o MP10. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!